Deus me livre, e Mas guarde. então, nós estávamos. Ave Bom, eu Maria, tinha te meu Deus do céu. perguntado, você estava me respondendo sobre Estávamos falando sobre a questão. da mulher em Telema, né? Então vamos lá, tenta partir mais ou menos de onde você parou. Eu vou voltar um pouquinho, porque como, Claro. né, a gente cortou. Eu vou então explicar o que que me levou a refletir tanto, porque até então não era alguma coisa, uma preocupação para mim, né? Mas preocupação que eu digo, eu já entrei mais velha, também tem isso, né? Eu conheci Telema já com 30 e poucos anos, então eu não era uma garota. Então eu já tinha bastante, já tinha tido muitas experiências para entender como é que funciona também o tipo de cantada masculina, né, a chegada do masculina com relação às mulheres. E era sempre uma grande desculpa a magia sexual, a liberdade sexual. Beleza, para quem está afim de curtir, para quem está afim de se liberar. Acho maravilhoso, mas quem não está? Será que é obrigado a ter que passar por isso? Ah, claro E que aí tinha não. umas coisas que não sei se você chegou a ouvir, mas eu ouvi muitas vezes, não para mim diretamente, mas para meninas mais jovens que chegavam de dizer assim: você tem na sua testa a estrela de Babylon. E para isso virar um jeito de seduzir. Né? Então, as meninas chegavam para mim, né? Que O que que quer cantadazinha dizer que eu cafajeste tenho estrela barata, de hein? Babylon? Aí eu falei, quer dizer que quer te comer. Eu dizia assim É, mesmo, porra, pelo ó. amor de Sabe o que quer dizer? Deus. Quer dizer que quer te comer. Que Só há? isso. Aí pois é, e não foi uma vez não, tá? A mesma pessoa falando para várias. Aí eu disse assim, ó, já falou para fulana, Beltrana, para Silcana. Então você não tem nada de especial. Então aí veio a necessidade do letramento, que hoje a gente usa a gente não tinha noção, né? Do letramento, que é exatamente isso. Quem é Babylon? O que que significa a prostituta sagrada? Vamos começar a mudar esses nomes, vamos começar a mudar essas terminologias, né? Trazer o feminismo hoje presente, né? Que questiona a palavra prostituta usada assim pelo patriarcado, mesmo que sagrada, mas será, né, que era prostituta mesmo? O que que eram essas sacerdotisas? Então, e aí veio a ideia então da gente começar. E aí, não, antes de começar a se unir, né, o que que acontece? A gente tem uma ordem Saturne, que é uma ordem telêmica, mas não é vinda Crowleyana. do Crowley, Telêmico, porém não crowleyana. totalmente não crowleyana. E aí, muito mais fechada, muito mais arcaica, e ainda por cima, aqui no Brasil, aí no Brasil, lá no Brasil, quem estiver assistindo, né, vem de um grupo muito forte da maçonaria. Cara, então é machismo explícito, assim, por mais que sim, que tentem não ser, é aquela coisa Márcia, do uma machismo coisa que eu quero te estrutural, né? perguntar. A gente fala do, Uma coisa que eu quero te do perguntar, por racismo favor. estrutural, mas é um machismo. Você, como Oi? historiadora, a questão da prostituição, né, da prostituição sagrada, o que que você comenta como historiadora da prostituição sagrada? Pois é, a gente, quando vê os textos, né, falar de Babilônia, sempre a grande prostituta, mas isso veio, na verdade, da Bíblia. Né? Esse termo está cunhado na Bíblia, que é a Bíblia no João, né, no Apocalipse. E aí, você ficar perpetuando esse sentido, né, da prostituta é um pouco lembrar da prostituta como propriedade de um homem, né? Um homem que E você paga está para ter entrando num sexo com aquela ponto, mulher. você está entrando num ponto que eu acho que é interessante, que é o seguinte. Mas aí a gente vai negar que o livro da lei é uma reação à Bíblia, ao cristianismo? Porque assim, eu pelo Eu menos eu acho que tenho não. como ponto assim meio para mim é meio óbvio que o livro da lei, especialmente o terceiro capítulo, ele é uma reação assim, o que para o cristão, inclusive no Arcano 20, eu acredito que esteja claro que o que para o cristão é o fim do mundo, Apocalipse, para o telemita é o começo do novo mundo.
É o mesmo evento, Então só que não visto era. de pontos de vista diferentes. Então, quando você fala da questão de desvincular do. Isso a parte, a questão do termo prostituto em si. Mas a mera coisa de desvincular. é, Você acha que tem como desvincular o livro da lei do que veio antes? Esse pois é, eu acho que não, né? Porque o Crowley é de uma geração, de uma época, né? De uma época vitoriana, patriarcal, fortemente. Olha que ele reagiu muito, mas a gente não pode esquecer dos Mas esquecendo o pensamentos Crowley, falando do cristãos, né? livro da lei em si. O livro da lei em si, o Crowley à O parte. O livro Crowley da era um Lei em homem. si, para mim, é Crowley. Eu Hã? não posso dizer que não é Crowley. Você pode dizer no It, Hadith, mas ali estão os pensamentos do Crowley. Ali tem muito do Crowley. Ele pode estar inspirado verdadeiramente por entidades, por deuses, pela fraternidade branca lá, dos fráteres, Mas sei lá como do que que, você lá no pode, de então, dissociar Crowley? E aí é uma coisa que eu te pergunto com honestidade, sinceramente. Sim. Como que você pode seguir um caminho que aceita o livro da lei, mas não aceita Crowley, e não desvincular Crowley do livro da lei? Eu, Não, sinceramente, eu não eu entendo. não é que eu não aceite o Crowley, não, tá? A Ordem Saturni não aceita, né? Mas eu aceito, eu gosto muito da figura do Crowley, né? Ah, Eu acho sim. ele uma figura fantástica. E eu acho ele tão fantástico e tão genial que muita coisa ali é criada, é a cabeça dele, são os pensamentos dele. E é óbvio que a gente não pode esquecer a própria infância dele, que Você foi em acha então cima que o do livro da Apocalipse. Ele lei é é de iniciado, autoria né? do Crowley? Que isso é um tema polêmico, né? E assim, eu sei que é um tema Acho. polêmico, e por isso que eu tô assim, ó, eu acho que a conversa. A gente vai voltar à questão da mulher em Telemann, mas eu acho que a conversa ela levou Mas para esse esse é um ponto caminho, que fundamental. é um É ponto um ponto interessante. fundamental. Você acha que Crowley é autor do livro da lei? Eu acho. Não, Eu perfeito, acho. é a sua opinião. Isso é uma coisa que ninguém tem É, uma verdade sobre isso. Cada um tem um ponto de vista e ninguém pode. é um Aliás, ponto de uma das coisas que vista. eu acho mais Claro, imagina, belas gente. Uma das coisas que eu acho mais belas no livro da lei e em Telemann é que ninguém teve ou terá autoridade de dizer para você, você não é telemita, você é telemita. Não existe. É, Ninguém é uma é. autoridade sobre o outro. Todos, né, somos reis ou rainhas, a não ser que optemos Somos por ser estrelas, escravos, né? que não é o caso, né? Obviamente. Então, eu acho que tem essa beleza assim, de que ninguém tem uma autoridade para falar, não, é isso. Então, quando você fala que você acha que o Crowley é autor do livro da lei, eu acho que, inclusive, tecnicamente, não tem nem muito o que discutir, porque em termos bibliográficos, se você vai colocar, você pode até colocar, como eu mesmo coloco, autoria, Uhum. Iwas e Alistair Crowley, mas Iwas é uma coisa figurativa. O autor tecnicamente, é o Aleister Crowley. Então, isso aí, do ponto de vista técnico, não se É, discute que o autor é ele. E do ponto de vista não. mágico, discute-se, você tem essa percepção, esse entendimento de que É, o Crowley, o eu autor. acredito, Johan, que ele estava inspirado, mas eu não acho que esse livro foi ditado, sabe? Eu acho que ele teve Eu acho muito inspirações, sim, saudável você falar isso mas com esse candor, assim, com essa candor, desculpa, eu tô falando, pensei em inglês, com essa sinceridade. Eu acho muito bom, porque as pessoas têm um pouco de medo de falar isso, né? Então, diga aí, você acha então que Crowley escreveu o livro da lei inspirado? inspirado, acho que ele estava realmente ali inspirado, mas se você vai pegar o livro da lei e pegar mesmo filosoficamente, são coisas que já existiam, né? São filosofias que já existem. E se você pegar quem o Crowley leu, você vai ver muito ali de coisas no livro da lei que ele traz de um arcabouço de conhecimentos que estão neles, inclusive Cabala, né? Porque eu não acredito, sei lá, será que os egípcios conheciam tanto Cabala, assim, os deuses egípcios conheciam tanto Quem Cabala? ou o que Crowley seria conhecia muito Aiwas Cabala. para você? Como? Quem ou o Aiwas? que Quem é? Aiwas para você? Aiwas? Para mim seria o Crowley. Ele diz que é o sagrado anjo do guardião, mas para mim tem uma brincadeira aí da palavra, né? I was, eu fui, né? Mas Eu você acha, sou, eu mas fui. você acha que
não poderia ser o anjo, o SAG dele? Acho de verdade. Acho de verdade. Mas eu não acho que foi assim, o Crowley não sabia o que que era, né? Eu acho que sim, acho que o Crowley fazia rituais para isso. Eu acho que ele pode ter acessado, por isso que eu falo, eu acho que é um livro inspirado, mas não ditado. Não, não foi psicografado. Uhum, Não. uhum. Esse é Olha, meu eu ponto. sinceramente, eu acho essa sua visão muito refreshing, né? Muito assim, muito é, inspiradora e muito renovadora, no sentido que as pessoas caem muito no dogma. Assim, elas têm o direito de cair no dogma também, porque tudo é da lei. Tudo é da Sim, lei. O dogma também é da lei. tudo é da lei. Mas assim, É. eu, O eu problema é querer particularmente impor esse sou. dogma, né? Oi? Aí o meu problema é esse, querer impor esse dogma. É Não, isso isso, não pode ser você está imposto. Isso errada, não ou pode você ser está imposto. errado. Não, Não, isso é não, insuportável, né? É não, isso não tem cabimento. insuportável, Não tem cabimento. detestável. Não, não tem cabimento isso. Eu te digo, olha, eu sou agnóstico. E sendo agnóstico, inclusive, as pessoas têm uma coisa que elas podem se surpreender. Eu, por exemplo, eu fiquei sabendo que eu não posso ser um satanista ou de verdade se eu não acreditar em Deus. E não é que eu desacredite, mas eu também não acredito. Eu sou agnóstico. Eu sou esse tipo Uhum. insuportável de pessoa que não consegue. Assim, eu não tenho fé. Por um lado, eu não tenho fé. Eu não sou uma pessoa de fé. Por outro lado, eu acho que poucas religiões são mais chatas do que as dos ateus. Porque os ateus, eles têm aquela coisa que eles Ah, afirmam que não existe nossa, e Deus. querem te convencer, e querem Não, te que é convencer. proselitismo puro. É assim, pelo Proselitismo, menos as religiões elas têm alguma mitologia, alguma coisa para divertir a gente. Tem um é, vinho, tem alguma exatamente, coisa para distrair. Agora, os ateus, é tudo gente feia, chata, sem graça, sabe, sem imaginação, e que quer impor, não, porque concordo. Deus existe, porque não sei o quê, porque bababá. Ou seja, uma verdade que eles não têm, que não é verdade nenhuma, porque eles não têm como Sabe, né? provar como uma verdade objetiva. Então, Exatamente. eu acho que a única coisa que pode me salvar da loucura nisso é ser agnóstico. Então, enquanto agnóstico, eu acho que todas as possibilidades para o livro da lei estão na mesa, assim. Eu acho que essa possibilidade que você colocou, eu acho que é uma delas. Eu acho bem possível, talvez até uma das boas chances mesmo de ser mais isso que você está falando mesmo. Agora, eu também acho completamente possível que ele tenha entrado em transe e entrar em transe escrito e não ter escrito conscientemente, ou seja, ter escrito de maneira inconsciente ou subconsciente é assim, psicologicamente Uhum. possível, né? Assim, não é uma viajação completa Sim, imaginar que ele tivesse entrado em transe e feito isso, e que ele faz uma diferença muito grande entre o livro da lei e os demais livros que ele escreveu, inspirados ou recebidos, seja como for. sim. O livro da lei está numa uma coisa à parte. Eu acho que É bem outra. aceitável a ideia de que ele, como fruto de todos os rituais e tudo que ele vinha fazendo, que ele tenha entrado num transe e produzido essa obra que é o Livro da Lei. E eu acho também assim que o Crowley ele pode ter sido um homem que olhou o compreendeu o Zeitgeist, compreendeu o espírito dos seus tempos e resolveu, num ato Uhum. artístico, poético, incorporar e dedicar a vida dele a um tema artístico, ideológico, utópico, mais que ideológico, utópico, e com isso anunciar um rompimento do tempo Sem antigo dúvida. com um tempo novo. Eu acredito que ele pode ter feito isso de maneira perfeitamente racional, pensando, olha, eu vou fazer isso, isso, isso e isso, e mesmo assim provocar todas as ondas e reverberações que ele provocou e continua provocando. Ou seja, eu acho que pode ter Com sido certeza. um projeto de magia bem racional e deliberado. Tipo assim, chega desse negócio de vitorianismo, chega desse negócio de irmãos de Plymouth, chega de cristianismo, chega de judaísmo, chega de budismo, vamos botar para quebrar e vou sair fazer uma, sabe?
Eu acho que pode ser uma performance, Isso. tudo isso também. E ser uma performance não anula o potencial mágico, muito pelo contrário, porque magia é arte. É ou não é? É arte. Com Então, certeza. Nossa, eu adorei, Johan. Você se empolgou e eu achei que ficou maravilhoso bom, é por isso. isso que as minhas entrevistas não têm roteiro, porque elas são Você um entrou aí bate-papo no qual eu estou no seguindo. êxtase e você começou. Achei, achei sensacional essa tua reflexão. Eu acho super viável mesmo isso. Porque pode Né? ser. Por isso que eu acho que ele está mesmo indo com tudo isso, e ele também está falando, chega de Golden Dawn, chega de magia cerimonial, apesar de depois ele ter voltado para magia cerimonial com a OTO, mas ele, a princípio, ele tende Ah, a mas o lance divulgar do todos Crowley os sempre foi rituais. né? A OTO era mais Sempre. uma Não, o teu vontade. veio depois, mas ele pôde reescrever os rituais da OTO, né? Eu acho que a OTO, eu Então, eu entendo acho que assim, pelo aí ele menos, tem um carinho muito grande. eu entendo pelo menos, assim, é o meu ponto de vista. Mas eu acho que a OTO era mais, atendia mais a uma necessidade de aprovação social do Crowley e de Isso, instauração do seu sistema mágico num esquema isso. social de mais alcance. Porque a AA é necessariamente uma ordem discreta, dois a dois, necessariamente sem reunião em grupo, necessariamente tete a tete. Sim, Logo, ela não é uma fórmula para o sucesso social, muito pelo contrário. Então, a OT, eu acho que eu entendo que era a janela que Crowley queria para Telemann, para o mundo, para sim. puxar a gente para os escolhidos, entre aspas, né, os seletos, para A. E assim, eu vejo que a OTO para ele era a coisa exotérica com X, Era ponto de a A era a abertura. coisa É. esotérica com S. Você não acha, não? Com S. É verdade. Eu acho também, mas inclusive a Astrogento veio antes, né? Da Claro. reformulação dos rituais da outra, né? Agora, Então, eu você acho como que todo o mulher, carinho dele estava ali mesmo, né? agora, você como mulher, Oi? em algum momento Ah. você se sentiu pessoalmente desconfortável em algum ambiente telêmico? Não precisa dar nomes nem nada disso. Eu não estou querendo fofoca nem Nunca. polêmica. Eu estou querendo Não, mas discutir mais a nunca. questão mesmo. Não, aí eu falo, olha, aí tem uma coisa também, eu não escondo, não, mas eu nunca senti, nunca mesmo, nunca me senti Você acha que isso desrespeitada. se deve à Mas eu sua conheço pessoas postura que se sentiram, ou né? a quê? Eu acho que é minha postura. Até porque eu não me choco com facilidade, né? E eu não me constranjo também com facilidade. Então, eu encaro muito bem as conversas e até esse não chegou a mim, né? Como eu te falei, esse papinho, né? De estrela, de Babylon na testa, isso aí nunca aconteceu comigo. Mas se acontecesse, ia dar um fora, mas um fora categórico. Então, eu nunca me senti ameaçada mesmo. E sempre fui muito bem acolhida. E olha que eu fiz missa, missa gnóstica, peladona e tudo mais, tá? E nunca fui desrespeitada, pelo Ah, gente, contrário, a questão de muito ficar respeitada pelado mesmo. também, vamos falar aqui assim, eu não vou falar, eu fui iniciado na Ordem Templária dos Cavaleiros de Telema, que se chamava assim na época, do Aham, Euclides Lacerda de Almeida, e eu não vou falar os detalhes da iniciação por uma questão de fidelidade, de ética e tudo mais, né? Mas uma coisa eu posso falar que acho que é de conhecimento geral, e era a de que todos os neófitos estavam nus. Eu era um deles. Todos os neófitos estavam nus. A única pessoa que vestia uhum, roupas mesmo era o sacerdote principal, que era o Euclides no caso, e uns dois ou três assistentes, alguma coisa assim, que eram roupas sim, ritualísticas. E assim, e não tinha sim, absolutamente nenhuma conotação erótica nem sexual. Se tivesse, uhum, não seria necessariamente um problema, porque também eu acho que sexo não é um problema. Mas as pessoas, assim, elas têm muita curiosidade quando falam de nudez. Ou seja, existia nudez, sim, mas ela era uma nudez simbólica que representa total, você estar despojado. Era uma nudez de que eu não estaria com colar também. exato, Não era uma nudez só da roupa. É uma nudez que eu não estaria de batom, eu não estaria.
com adornos, eu estaria despido. Não, Essa é a inclusive ideia. piercing, tudo tem que ser retirado, Pois né? é, essa é a ideia da coisa, né? Então, bom, e eu queria te perguntar o seguinte, então. É, em Telemann, você tem lidado com muitas mulheres que já tiveram experiências, essas experiências que você felizmente não passou por elas, mas você se depara com muitas mulheres que passaram, passam por essas situações. E o que que você tem a dizer para elas? Claro que cada caso é um caso, mas de uma maneira geral, como é que você aborda isso? Como é que você se dirige a elas? Eu me dirijo como telemita, sem essa coisa, ai, coitadinha, vamos ser acolhidas porque você é frágil. Não, não, sabe? Olha só, aprende a responder, aprende a se portar, se portar, que eu digo se colocar, né? Não é se portar como uma mulher deve se portar, né? Do patriarcado, não. Se portar, assuma o teu espaço, o teu lugar, né? Eu uso muito o tarô nessas horas. Assume que tu é rainha. Eu digo assim, tu é rainha, você não é mendiga. Então não bote, não abaixa a cabeça, vai para frente, né? Então pode ser até meio grosseiro, né? Achar que é meio grosseiro isso, mas pô, não tem esse acolhimento da mana. Não, eu não tenho esse acolhimento da mana, não. Aqui vamos para a luta, né? Vamos aqui de igual para igual. Se te botou você num lado assim, se você se sentiu inferiorizada, você vai ter que reagir, vai Maravilha, precisar reagir e dar a resposta correta que você precisa maravilha, dar, isso. aprender a dar. Eu fico muito feliz de Tá? ouvir isso, porque assim, eu sou uma pessoa que eu não ligo a mínima para o politicamente correto. Eu acho que o politicamente correto ele teve uma boa intenção lá no início, mas assim, eu realmente não me pauto por esse tipo de coisa. E tem gente que acha, então, pelo politicamente correto, eu não teria direito a ter opinião sobre nada que diga respeito a A pessoas com outra coisa. vagina, etc. É. Mas como eu não estou nem aí para isso, eu vou falar o que eu acho que é o Pelo que amor de eu penso o Deus. seguinte, Então, eu não posso eu falar acho de que as gay, eu não posso falar de mulheres, ninguém. eu acho que as mulheres, Ah, elas, e assim, eu sempre fui pró-mulher, assim, eu gosto muito de mulher no sentido mais amplo do termo. Assim, eu sou bissexual, sou casado com um homem, mas já tive várias namoradas, muitas delas minhas amigas até hoje. Uma delas é minha amiga querida e amante até, enfim, até hoje. E mas eu entendo que as mulheres elas deveriam aprender desde crianças artes marciais para dar porrada e pernada em homem que viesse de abuso. Eu acho que uma coisa que me irrita bastante nos tempos atuais é essa ideia assim de que eu sou uma pessoa frágilzinha, não importa se é mulher, se é homem, se é não. cis, se é trans, se tem É, algum problema de disabled, como é que é, algum problema de limitação física, mas assumir a postura da vítima de ai, coitadinho de mim, e me coitadinho. protejam, porque tem que me proteger. O mundo não funciona Não, assim. O mundo não funciona assim, não. e A isso lei do é forte questão é a de nossa machismo lei. e de feminismo. Isso é uma questão de realismo. Então, assim, eu Isso. acho que a mulher tem o direito de sair, sabe, com uma mini saia menor do que a da Gretchen nos Ó, vários tempos, sem calcinha e de topless, sem ser estuprada. Eu acho que ela tem esse direito. Mas para ela fazer esse direito, claro. ela tem que estar armada ou saber uma luta assim, porque não é na força da ética e da moral que ela vai É, conseguir não ser estuprada. Desculpa, não é. Os não vai homens mesmo. que praticam estupro São mais são fortes. animais fora de controle. É a mesma coisa que você querer domar um rinoceronte. Você não vai simplesmente É, apagar essa. É lamentável, é triste. Isso diz muito mal sobre os homens, a espécie a qual eu pertenço, embora eu não seja um hétero pelo menos. Eu costumo dizer é que meio top. um heterotop, né? Apesar de que eu tenho amigos que são muito queridos, eu tenho amigos que são. Eu costumo dizer que os meus amigos héteros, que aliás Tenho são, até amigos que são. olha,
eu tenho mais até amigos héteros do que homo. E tenho amigos homens héteros que normalmente as pessoas acham que seria um pouco estranho por eu ser bissexual e não sei o que e tal. Mas assim, realmente isso não acontece. Eu tenho uma facilidade de entender o homem hétero muito grande. Até um pouco de pena às vezes, eu te digo. Mas, enfim, eu acho realmente que a Acho mais, mulher, né? ela tem que entender, toda mulher de todo mundo, de toda parte, ela precisa entender que ela, para fazer os direitos que ela tem que entender o mundo em que ela vive. O mundo em que ela vive é um mundo no qual existem criaturas, 99% deles homens cis, que vão querer estuprá-la. O que que você Bom, faz com eles? é, Não adianta você tentar dar uma flor ou dar um livro. Não adianta. As pessoas têm que acordar para isso. Então a mulher tem que aprender a dar não. porrada. Ah, mas a porrada é coisa de homem. Quem disse? Quem disse que é Pois de é, homem? quem disse, né? Por que que é coisa de homem? O que que Pois você, o é. que que você acha É, disso? porque talvez porque o homem seja mais forte, né? E nesse aspecto físico mais forte, então, né? Bate E mais, aí, apanha mais. não, Mas é não há porque foi relatos de ensinado que pra as gente, vikings, mulher, não há relato de vikings de que havia eram guerreiras, mulheres. né? Pois é. Então, por que que a mulher não pode dar Eu, porrada? Por que que a mulher não pode aprender é, a dar porrada especificamente no saco do cara que vai tentar estuprá-la, para imobilizar ele e depois dar outro na isso garganta? é Assim, ela não defesa, precisa ser forte defesa. para isso. Ela precisa ter coragem e ser ágil. Então, assim, eu estou querendo É, ditar o que a mulher vai fazer. Não! Nem a mulher, nem o homem, nem ninguém, não tem nada com isso. Eu só posso ditar a minha própria vida, se muito em nome da busca da minha própria é. vontade. Agora, eu acho que ter uma visão realista sobre o ambiente que nos cerca nunca é errado, nunca é ruim. E se você não tiver uma visão realista, me diga, como que você acha, você como mulher, eu te peço que você me ilumine, assim, me responda, me dê uma visão do outro lado da cerca, do outro lado do espectro do gênero. O que que você acha disso que eu estou dizendo, em relação à Olha, necessidade da mulher aprender a se eu defender acho que é uma grande fisicamente? saída, mas eu também não acho que seja a única solução, né? Não tem como, não tem a solução realmente eu não sei, porque seria Não, meio solução não complicado. Seria existe. Estou realmente falando a maneiras de solução se seria lidar. mudar, né, a mentalidade, uma questão de evolução mesmo, e letramentos, etc. Mas tem as pessoas, tem os homens que não vão mudar. São aqueles mais comportamentais machistas mesmo, que não vão mudar, não vão alterar. Você vai passar na rua, vai dizer gostosa, te como Gente, eles estão a poder. todinha, né? Trump é o quê? Trump é isso. Trump É, é isso. pois Tá? é. Você acha que vai E é mudar? isso. Nunca, nunca, né? Então não tem letramento que faça nem coisa nenhuma. Agora, se vocês também propõem a luta, eu acho que a defesa, a autodefesa é fundamental, né? Eu adoraria ter sido ensinada, né? Adoraria eu tentei, já mais velha, fazer luta, mas eu não consegui. Sou muito ruim. Né? Mas eu acho que é necessária pelo menos defesa pessoal. Defesa pessoal para que você entenda andar com o seu gás de pimenta, alguma coisa do gênero. E isso Sim. já no Rio, muitas mulheres já fazem isso. Conheço, eu nunca andei, mas conheço algumas amigas minhas que já andam com spray de pimenta, né? Para que qualquer coisa. Né? Mas é isso, a gente tem que começar, né, a ir para cima também. Agora, se você tá com uma arma, né? Pô, se o cara tá com uma arma, é isso, a Não, gente não cada tem caso é muito um caso, como fugir, claro. né? A gente não tem muito como fugir. A verdade é essa, que somos mais frágeis, frágil, que eu digo fisicamente, né? Somos presas mais fáceis, com certeza, sim, né? Infelizmente. Isso é um problema do Mas homem, cis, a gente vê isso no sobretudo. feminicídio, pô, se a gente for começar a falar mesmo do papel como a mulher ela é violentada no dia a dia, não só sexualmente, mas no dia a dia mesmo, no trabalho, na vida pessoal, na vida como às vezes casada, esposa. Nossa, não sei, você joga tarô? Você joga profissionalmente Sim, tarô, sim, Johan? sim, Joga, né?
Sim. Pois é, eu não sei, mas para mim vem muitos casos complicadíssimos de mulheres que se submetem a histórias que você diz assim, poxa, mas por que que você está nisso? Para quê? Ah, eu não sei se eu sei ficar sozinha. Eu falei, tenta, é melhor do que estar desse jeito, né? Eu Começar já a tentar, peguei então, casos e também tem casos um pouco assim. disso. Pois é. E isso quase que assim. E aí vem aí vem a pessoa dizer assim: poxa, mas será que vai voltar? Será que eu consigo? Falei, cara, está te desrespeitando tanto tempo. Tomara que não volte mesmo. Tomara que se liberta disso, né? Quase isso. O cara te libertou, aceita, agradece, né? Para você e para outra. Mas eu não sei, não vejo como solução, né? Seria um processo de outra etapa. A mulher ainda é vista como objeto mesmo do homem. Nós somos, infelizmente, fisicamente, a não ser com raras exceções de mulheres que são mais fortes, são grandes, né? Mas normalmente o homem é mais forte. É, E aí a isso é uma gente coisa tem que biológica. lutar Mas com isso as está nossas mudando, armas, né? né? Mas isso está mudando. A biologia muda e assim, Muda! as mulheres estão E ficando hoje é mais muita mulher fortes. que faz peso mesmo. Por isso que a luta é importante, que também não adianta só segurar peso e tal, né? Mas Claro. a luta é muito importante. A defesa pessoal é muito importante. Saber enfiar um dedo no olho. É, exatamente. Esse tipo de coisa. A gente Eu tem acho que unha isso. comprida, tchum, Olha, enfiada eu no olho. acredito que dentro do conceito de Babylon, tá, assim, eu entendo que Babylon é aquela coisa, como dizia Leila Diniz, eu dou para todo mundo, mas não dou para qualquer um, né? Ou seja, Maravilhoso, eu uso isso na minha própria vida mesmo, inclusive como homem é. cis, entendeu? Assim, eu acho que essa máxima é muito válida, sabe? Porque eu acho que você ser Babylon e os telemitas homens, eles também assimilam ou deveriam assimilar o conceito de Babylon para si mesmos. Eu acho que tem muito a ver com isso de como Krishna que bebe um mar de veneno, ele pode assimilar tudo o que ele quiser, mas a coisa de não de ir com todo mundo, mas não ir com qualquer um, é aquela coisa, eu vou com todo mundo, mas eu Eu decido. Pode quero, ser que na última hora eu decida, eu não quero mais. Acabou. eu Não vou com quero todo mundo que mais. eu Sabe escolho, sabe uma né? coisa que Que me eu. irritava muito na década de 90 e você vai lembrar disso? Me irritava profundamente. Eu vi muita gente, muita mulher, sobretudo, defendendo Mike Tyson free, por quê? Ah, não, porque se ela foi até a suíte com ele e na última hora Nossa, quer mais dar para ele, ah, não, tem que dar. eu lembro disso. Porra é essa? Que porra é essa? Quer dizer que Ela então armou o para cara tem ele, direito, ela então essa mulher armou, na última hora ela decide que queria ela não quer tirar mais dinheiro dar. dele, pobre. Não é? Você se lembra disso? Que É. todo defendia? Ai, Mike Tyson. pobrezinho, ele foi enganado. Lógico, Gente, lógico que pô, isso não sim. te revoltava? Porque Pois é, e aí a vítima é o homem, né? eu que Se não sou troca, mulher, troca completamente. eu que não sou mulher, eu ficava revoltado. Eram estrelas pop, era Fernanda Abreu, Mike Tyson Free, Mike Tyson Free. Eu, gente, Mike Tyson Free, que porra é essa? Gente, Sabe? É por quê? Quer dizer, que porra é porque essa? eu tinha amigos meus, tem um amigo meu que me falou, trabalhava comigo na época, falou, não, depois que já tá no quarto, não, agora tem que dar. Eu falei, gente, que loucura é essa? Que loucura é Gente, que essa? loucura é Só porque essa, ela era né? mais fraca, porque se Mas fosse o outro do mesmo aí tamanho que você tá ele, ali. ia ter um quebra-pau lá, aí entra a coisa da Esse ousadia, né? esse ponto ele é realmente complicado. Se a mulher chegar a esse ponto, é difícil voltar atrás mesmo, porque a chance dela ser estuprada é enorme, né? É Não, e não enorme. é Porque considerado é exatamente estupro. esse pensamento. E Se não chegou é até considerado aqui, estupro por muita gente. Não é considerado estupro. no caso dele, não foi, né? Que ele ganhou o direito de, Não se ela foi, ele foi subiu para o quarto, preso. tirou a Foi. roupa e falou que vou dar É, para você, a partir daí ela não pode voltar mais atrás. Ué, né? Quer dizer, e detalhe, olha, isso eu conheço passou muitos a ser relatos e consensual. relatos de É, consultório, tá? Eu conheço relatos de consultório. Isso acontece homem com homem também. Existe a questão do estupro, partindo do homem, parte sempre do homem cis,
é uma grande verdade, né? Assim, tem mulheres que estupram, que fazem, tem, principalmente menores de idade, tem. É um outro departamento. Mas Ah, tá. o estupro, em geral, ele vem do homem cis e não se limita, as vítimas não se limitam às mulheres. Existem, inclusive, há relatos, há Uhum. estudos que sugerem que a quantidade de homens que são estuprados por outros homens, em situações muito parecidas com a de mulheres, tipo, tá andando sozinho na rua, é arrastado para o mato e não sei o que, não sei o que, não sei o que isso é muito maior do que o Sim, registrado, porque as vítimas, esses homens, geralmente homens heterossexuais, que são estuprados, não tem registram por vergonha. vergonha. Então é uma coisa Sim, subnotificada. Não há, assim, mas que existe, né? Então, quer dizer, é um tema que é um problema do homem mesmo. É um problema do homem cis. é. Não há dúvida quanto a isso. Quando eu coloco essa coisa de que eu acho que as mulheres deveriam, né, reagir, aprender a reagir com agressividade, com luta, com defesa, com não sei o quê, primeiro, não é uma cagação de regra, porque assim, o faz o que tu queres, para mim, é supremo para qualquer pessoa de qualquer de gênero, qualquer pessoa. O faz o que tu queres é supremo. Eu não estou aqui para impor nenhuma ideia do que eu acho que nada em relação à vida de ninguém. Eu só acho que faz mais sentido imaginar que educar socialmente as meninas desde cedo a reagir com firmeza e agressividade Defender. é uma coisa Uhum. que vai agregar ao feminismo É se impor, delas. né? Não ter medo. Não ter medo. Exatamente. É, E agregar assim, por que que o feminino tem que ser uma coisa docilzinha, lindinha? Pô, o feminino é Kali também, porra, que isso? O feminino é Kali também. E Babalão traz que eu gosto claro. tanto Esse dela. feminino que você fala é o feminino vitoriano. É aquele Exato. feminino que desmaia, Ah, por que é favor, né? frágil, Ah, né? É que muito ensinado, né? Hoje a gente já está quebrando isso, mas ainda você vê nas novelas, nos doramas hoje, meu Deus, que coisa horrorosa, né? As Cinderelas ali que vão ser salvas pelos CEOs. é cômico, né? Agora, me diga então, o quanto é o seu livro, Desvendando o Tarô de Tote? Tarô de Fora. O seu objetivo com esse livro, né, a gente já percebe que é falar para todo tipo de público. Eu queria que você me falasse sobre como que você escreveu esse livro? Assim, você parou para escrever o livro como um livro ou ele vem de apostilas de curso? Porque tem muitos profissionais que É. atendem. Foi o meu caso com o meu livro de numerologia e com o meu livro de tarô de Tote. Ambos foram vieram porque naquela época, nos anos 90, né, eu comecei a trabalhar com isso em 88, foi quando eu comecei a trabalhar como oraculista com 19 anos, 20 anos. E nessa época, nos anos 90, a gente lembra que era aquela coisa de fazer apostila datilografada ou no computador, mesmo que fosse, e imprimir, É. xerocar, né, e passar para os alunos e tal. Você passou por esse processo também? Como é que foi? Passei, eu comecei a dar aula no ano de 2000, né? Não dava aula de TOT, dava aula já de tarô, mas não dava aula de TOT. E aí, ali eu comecei a escrever já algumas coisas. Em seguida, eu comecei a estudar o TOT. E aí eu comecei também a escrever, a incluir, né, o que eu já tinha escrito sobre tarô nas apostilas para os alunos, né? Eu comecei a colocar o TOT. Então, até hoje que eu digo, até um curso atrás, que foi o curso do ano passado que eu dei, eu estou com um curso novo agora, que já está rolando, né? Mas até o curso do ano passado eram essas apostilas de 2000 que eu tinha escrito, né? Que eu tinha reformulado 2001 por aí. Então, eu falei, eu já tinha ele bastante, né? E aí, como é que veio o Desvendando o Tarot de Tote? Essas apostilas passaram a ser só de Tote mesmo.
E aí eu queria fazer alguma coisa, porque quando eu dou aula, eu faço a comparação dos três. Eu faço uma espécie de evolução mesmo, né? O que que a gente encontra no Marcelo, o que que a gente encontra no Eide, o que que a gente encontra no Totti, bebendo desses outros dois. Então eu comecei a fazer, refazer as apostilas. E com a ideia do livro, porque o livro não veio, não partiu de mim, o livro partiu de um convite do Rogério, porque ele ia fazer o livro de Totti, né? Sugerido até por mim, num papo nosso, eu falei para ele, olha, está precisando de uma nova tradução. O Totti está esgotado, a tradução antiga não é boa, então precisa de uma nova tradução. Aí ele aceitou essa ideia, né? E depois veio me fazer a proposta de então escrever algo que explicasse, né? E aí o que eu fiz, né, para ler e para escrever? Eu peguei as minhas aulas gravadas, sim, né? Graças a Deus, hoje a gente tem TurboScribe, a gente tem GPT, a gente tem uma porrada de coisa, mas mesmo assim foi um ano, né? De eu pegar, compilar esse material todo, passar para uma escrita inteligível, porque uma coisa é a fala, né? Você dando aula, falando, as pessoas rindo, perguntando e debatendo, tá? E outra é você botar isso sistematizar isso num livro explicando, né? O que que é o que que significa o tarot de Tote, não na plenitude dele, porque, gente, cada vez agora, por exemplo, eu comecei a estudar uma parte que eu nunca estudei, que justamente os decanatos ligados aos anjos e demônios, né? Da Goécia e do livro T ali, da Golden Dawn. Nunca estudei isso. Porque não me interessava, porque, enfim, o meu interesse sempre foi em leitura, jogar tarô, então era um assunto que eu relevei. E eu falei, cara, ele não está no livro, obviamente, porque esse é um assunto que eu estou mergulhando agora, e aí, quem sabe, não vai ficar para outra Sabe o que o Ney etapa, mas é Naif isso, né? disse sobre o tarô de Tote na entrevista que ele deu para mim? Ele disse que, e olha que ele não é telemita, hein? Ele disse que cada arcano do tarô de Não. Tote rende uma tese acadêmica. E é verdade. Cara, eu tive que me controlar muito. Você vê, eu tive que me controlar muito. E vai ser muita coisa cortada, porque senão fica inviável, né? Um livro de 500 páginas, não dá, né? Pois é. Não dá. Então, mas eu quando escrevi, já me contendo, foi isso. Tá? Você Eu já estava vendo pensou em ser lá, que eu escritora estava conversando antes na sua contigo. vida? Nunca escrevi, nunca, Nunca nada. pensou nisso? Não, eu, como na faculdade de história, eu tinha que escrever, né? Não, Então, claro, mas obviamente, escritora tá? não no Não, sentido não acadêmico. escritora, não. Eu escrevi assim, em Você fez uma trabalhos, tese, claro, em você se formou. TCC, mas eu nunca escrevi para um público, né? Sobre tarô, eu nunca escrevi, a não ser as apostilas, né? E você E foi isso. Então, as apostilas foram o meu guia, e as aulas foi o conteúdo mais profundo. bom, o livro ele tá para nascer, né? Enquanto a gente está conversando aqui, Se né? Deus quiser, né? Hoje estamos gravando isso, hoje é dia 27 de julho. Então, o livro ele está quase nascendo, né? Daqui a pouco ele vai para a gráfica e tudo mais, vai sair no segundo semestre. Eu não sei se quando essa entrevista vai Acho ao que ar, se ele já setembro, vai ter sido outubro. lançado ou não. Essa entrevista deve estar indo ao ar lá por outubro, setembro, outubro. Enfim. E você tem. Então provavelmente vai estar começando. Ah, legal. E você tem planos para escrever mais? Você é, pegou o gosto pela coisa? Você acha que você vai ter mais coisas a falar, a escrever sobre tarô de Tote ou sobre algum outro assunto? Como é que você vê o seu futuro profissional? Olha, sobre livros, eu nunca tinha tido esse gostinho. E eu fiquei muito apegada. É engraçado, né? Eu custei a entregar esse livro porque eu fiquei apegada, eu não queria entregar. E aí eu fiquei reescrevendo. A mãe que não Aí quer dar o parto, o que Rogério quer falou, Marcia, apego ao chega, tá? feto. Depois do seguinte, você vai reescrever de novo. E ele falou, calma que você vai reescrever de novo, calma. Mas já entrega o que você tem, né? Já tinha tudo, né? Já tinha terminado, mas eu não estava querendo entregar. E eu descobri isso, na minha terapia, eu falei sobre isso, ela falou assim, mas você pode escrever outras coisas, por que que você precisa ficar com isso, né?
E aí eu pensei muito, eu falei, vou escrever outras coisas sim. E aí eu vou primeiro começar escrevendo alguns artigos, eu faço parte ali do Morte Súbita, sabe? Ali eu tenho espaço que eu posso publicar, Marcita então é uma eu estou pensando em maravilha. começar a escrever Sou alguns muito fã. artigos ali, tá? É. Pois é. E aí, livro mesmo, não sei, acho que não sei, por enquanto não. Mas serão artigos e esse trabalho que eu estou fazendo agora, que eu estou me aprofundando, né, a mandala astrológica, os decanatos e os Bom, anjos e isso os por si demônios de só cada já pode dar decanato. um E livro. aí, com os demônios. Como? Isso Eu por não si vi. só já pode dar um livro. Esse estudo que você está fazendo, ele já pode render um Pode, livro. pode dar um livro, pode dar um livro. E Isso pode render um livro. e uma coisa, bom, Até porque já tá aí uma meu foco não sugestão. vai ser anjo e demônio. Meu foco vai ser o arcano menor, entendeu? Eu acho que, Então, por isso que eu acho, porque eu já tenho o Anderson Rosas, que é o até Glória Fratergoia. Fratergoia, ele escreve sobre isso, ele fala sobre isso, então, escreve muito mas bem. ele já vai bem pelo enoquiano mesmo, né? É, e ele tem um trabalho fortíssimo, belíssimo. E eu Sim, já quero sim. trazer para um lado do tarô mesmo, leitura e implementação daí. É, então Não, seria um O Goya é um outro cara viés. muito, muito, muito brilhante. Eu gosto muito dele. E você, bom, já temos aqui Nossa. então uma sugestão de um segundo livro, né? Um estudo sobre essa relação entre os arcanos menores. Os arcanos menores eles têm sempre são menos compreendidos, até por serem tem os arcanos maiores, Sim. né? Já se espera que se as pessoas busquem mais, entendam mais e estudem mais os arcanos maiores. E os arcanos menores acabam ficando um pouco diminuídos, com perdão do trocadilho infame, do menor diminuído. Infame, É, infame, infame. É uma das coisas que eu luto para dizer que não é menor porque ser diminuído, é menor porque é do microcosmos. pois é. É porque assim, eu costumo dizer, quando eu vejo assim, eu costumo dizer para os meus alunos quando um arcano maior aparece, porque assim, eu nunca jogo separado, eu nunca leio separado. Eu sempre faço, eu uso o baralho todo, né? Todos os Aham. porque tem gente que gosta de usar só os arcanos. Eu não gosto desse negócio de usar só os 22 arcanos maiores e depois colocar por fora os menores. Tem quem faça, faz o que tu queres. O meu fazer, o meu querer não é esse, né? Eu faço jogando os 78 arcanos, todos eles, e eu entendo que sempre que Aham. sai um arcano maior se refere a algo mais, não mais importante, porém mais recorrente e mais arquetípico dentro do universo da pessoa, né? É algo mais profundo e quando as questões que saem representadas por arcanos menores são questões mais cotidianas, mais superficiais, no sentido em que são mais cotidianas. Agora, se você achar que o seu cotidiano não é importante, você é louco, porque você vive seu cotidiano. Como o seu É onde você cotidiano não é vive. importante? Né? Agora, existe uma É diferença lógico. entre o seu cotidiano e o seu eu como um todo, né? A sua existência num plano mais arquetípico, mais maior seria errado em português de brasileiro, né? Mais assim, Mais maior de mais grande. amplo, né? Mais amplo. Enquanto que é, o arcano menor ele fala realmente mais do seu cotidiano. Mas dizer que isso é desimportante É, é uma loucura, né? pois é. Outra coisa que eu queria te Não, perguntar: vamos. você não tem, é, nunca te ocorreu, de você usar de alguma forma a sua formação de historiadora para abordar, estudar ou escrever sobre temas, de magia, de Telemann, etc.? Existe Ainda alguma não, forma, quem sabe? existe alguma interseção? Você acha que pode haver alguma interseção? Eu acho que pode, sim. Inclusive, existem trabalhos acadêmicos de magia sexual, de trabalhos vindo do paganismo. Tem um grupo, principalmente na Inglaterra, que estuda mesmo essa parte, são historiadores, antropólogos também, mas eu tenho vontade, sim. Eu já não deu escrever, porque eu acho que é muito complicado, eu não tenho
não me sinto segura para escrever sobre isso, mas as pessoas acadêmicas, mesmo que estão dentro das academias, eles produzem um trabalho muito interessante sobre magia, né? Não como com a visão mística, mas como é vista pelo ser humano e trazida para um momento, né? Para aquele momento de uma época. Então, isso sim, eu acho isso fascinante. E eu estudo isso, eu gosto de estudar isso. Essa parte, principalmente antropológica da magia. Eu não sei, eu sou apaixonada. É um dos pontos que eu mais curto. E também essa parte de passagens, né? De religiões, de estudo de religiões comparadas, eu curto demais, curto mesmo. Mas escrever sobre isso eu acho que é muito complexo, né? Bom, minha querida, eu te agradeço muito por esse papo Oh, ótimo. nossa. Você tem algum recado final que você queira deixar para quem está assistindo a gente? Eu quero, primeiro de tudo, eu quero te agradecer, porque para mim foi uma surpresa. Me sinto honradíssima, sabe, por ter você me chamando para um teu programa. Você é uma pessoa que eu admiro demais, eu tenho uma admiração enorme como pessoa, com as posturas que você tem e principalmente como mago que você é, né? No sentido do que você já escreveu, que você escreve, eu sou realmente fã. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui sendo entrevistada, né? Mas o recado que eu dou, sinceramente, eu não tenho recado, Johan, porque eu acho que já está aí tudo que a gente já conversou, é um grande recado, né? É isso Então, mesmo. não tem recado final, não. Então, tá bom, galera. Mas Então, queria a te gente fiquem agradecer. ligados no livro da Márcia Seabra, pela Oficina Palimpsestos, Desvendando o Tarô de Tote. E às segundas-feiras tem o Barbilon, né? Que é o seu podcast no Instagram. Rápido, às 7 da noite. Isso aí. Isso. Obrigado, querida. Obrigada, Johan. 93. Faz o que tu queres fazer, tudo da lei. Amor é Noventa e lei, amor três, sob super vontade. beijo. 93. À vontade. Tá. Eu vou voltar Ok, também. voltando então a gravar.